Bom dia, meus amores. Vamos começando aí essa nova semana após um feriado, né? Espero que vocês tenham descansado, estejam tranquilos. A gente vai dar continuação à aula de matemática, né? A gente está vendo os divisores de um número natural e tô fazendo mais um videozinho para ficar mais claro, tá? Como a gente descobre que um número é divisor de outro, tá bom? Então aí eu coloquei algumas dicas, né? O livro já está trazendo alguma coisa, a gente já viu na semana passada, e aí estou colocando mais dicas, né? Vamos ler. Os divisores de um número sempre começam pelo 1, ou seja, o 1 ele vai ser divisor de todos os números e sempre vai ser o primeiro divisor, né? Ou seja, 0 não é divisor de ninguém, a gente começa sempre pelo 1 e o 1 é divisor de todos os números, tá? Segundo, um número só é divisor de outro se o resto da divisão for zero, ou seja, for uma divisão exata. Eu só vou saber que aquele número é divisor do outro se essa divisão não der resto nenhum, for uma divisão exata, tá? Então, tendo essa divisão exata, significa que esse número é divisor. Terceiro, dividimos o número até chegar na sua metade. A partir daí, o próximo divisor será o próprio número. Por exemplo, vamos falar que a gente está fazendo aí os divisores do número 10, né? Dividimos o número até chegar à sua metade. Vamos dividir o 10 por 1, por 2, por 3, por 4 e por 5. Por quê? Primeiro, né, nós vamos ver por todos esses números e ver quais deles vão ser divisões exatas. Os que forem exatas vão ser divisores de 10, tá? Quando a gente chega no 5, que é a metade do número, essa metade, ele é o penúltimo divisor daquele número, tá? O próximo divisor vai ser ele mesmo. Ou seja, no 10, eu dividi por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Ali eu descobri qual é divisor e qual não é. E quando eu chego no 5, que é a metade, eu não preciso dividir por 6, nem por 7, nem por 8, nem por 9. Da metade, eu já sei que o próximo divisor é o próprio número, tá? Por exemplo, também, se fosse o número 8, né? Aí vou só pular para a próxima, né? 4. O último divisor de um número é ele mesmo. Aí eu tô mostrando os divisores do 8. Então, o 8, eu sei que os divisores de 8 são 1, 2 e 4. 3 não divide. E o 4 é a metade de 8. Lembra o que eu acabei de falar? Que quando você divide pela metade, o próximo divisor ele vai ser ele mesmo? Então, depois do 4, o próximo divisor foi o próprio número, tá bom? O 8. As divisões por 3, 5, 6 e 7, ali nos divisores de 8, né? Elas não são exatas, por isso que o 3, o 5, o 6 e o 7, eles não são divisores do 8, tá? Agora, passando um pouquinho disso, o livro está falando também sobre números primos. O que é um número primo? Vou ler com vocês. Número primo é um numeral natural que tem apenas dois divisores diferentes, o número 1 e ele mesmo. Ou seja, é aquele número que ele só vai ter como divisor o número 1 e ele mesmo. Aí o livro está dando um exemplo. Ele não vai ser divisível por mais nenhum outro número, tá? Aí o livro deu como exemplo aí o número 2. O número 2, ele só tem os divisores 1 e 2. 1, a gente já viu que todos os números são divisores de 1, tá? Então, o número primo, ele vai ter obrigatoriamente o 1 e ele mesmo. O número 2, no caso, tem o 1 e o 2. Aí, o livro dá o exemplo do número 13. O número 13 também. Se você dividir o 13 por 1, por 2, por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, você vai ver que ele não é divisor de nenhum desses números, que nenhuma dessas divisões vão dar exatas, todas vão ter resto. Então, o número 13, ele é um número primo porque ele só tem como divisor o número 1 e ele mesmo, tá? E a mesma coisa o número 47. Se você dividir o 47 por 1, por 2, por 3, por 4, até o 47, você vai ver que nenhuma dessas divisões vão ser exatas. Então, 47 é um número primo porque tem como divisor apenas o número 1 e ele mesmo, que é o 47, tá bom?
Reconhecimento de um número primo. Para saber se o número é primo, devemos dividi-lo sucessivamente pelos números primos menores do que ele, até que o quociente seja menor ou igual ao divisor. Se a divisão não for exata, o número escolhido é primo. Bom, aqui nesse exemplo, ele está dando o número 47. Então, para você descobrir se 47 é um número primo ou não, e você não precisar dividir por todos os números do 1 até o 46, não precisar dividir por 1, 2, 3, 4, 5, até o 46, o livro está dando essa dica. Você vai pegar e vai dividir o 47 por todos os números primos que venham antes dele. Ou seja, o 2 é um número primo, o 3 é um número primo, você vai ver todos os outros números primos que vêm antes do 47, tá bom? E aí você vai ver se o quociente, né, o resultado, vai ser menor ou igual ao divisor, tá? Aí se essa divisão não for exata, quer dizer que esse número é primo, tá? Ó, aí o livro dá aqui. Observe alguns exemplos de números primos. Aí ele deu aqui divisores de 2, 1 e 2, ou seja, o 2 é um número primo por quê? Porque ele só é divisível por 1 e por 2. O número 3 por 1 e por 3. Por quê? 2 não é divisor de 3. Essa divisão não é exata, então é só o 1 e o 3. O número 5 é número primo por quê? Porque ele só tem como divisor o número 1 e o número 5. O 3 e o 4 não são divisores de 5, porque essa divisão não dá exata. Divisores de 7, apenas o 1 e o 7. Divisores de 13, apenas o 1 e o 13, tá? Cada um desses números tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, né? Que a gente já falou que é assim que a gente reconhece um número primo. Agora, a gente tem os números compostos, ou seja, são os números naturais que têm mais de dois divisores distintos, ao contrário do número primo. O número primo, ele só vai ter dois divisores, como a gente acabou de ver, né? O número 1 e ele mesmo. E aqui os números que são compostos, eles têm mais de um divisor, tá? Por exemplo, o número 4. Ele tem como divisor o número 1, o número 2 e ele mesmo, que é o 4. Então, ele tem mais de 2, ou seja, é um número composto. Divisores de 6 também tem 1, 2, 3 e 6. Divisores de 10, 1, 2, 5 e 10. Vocês observam aí aquela lógica que a tia falou? De quando chega na metade, o próximo divisor é ele mesmo? Por exemplo, estamos trabalhando divisores de número 6. Então, eu dividi por 1, vi que o 1 é divisor. Dividi por 2, vi que o 2 é divisor. Dividi por 3, vi que o 3 é divisor. 3 é metade de 6. Então, eu sei que o próximo, eu não preciso dividir por 4 nem por 5. Eu sei que o próximo, depois da metade, é ele mesmo, tá? Aqui no 5 é a mesma coisa. Ó, divisores de 10. Vi que o 1 é divisor, vi que o 2 é divisor, vi que o 5 é divisor. Quando eu cheguei no 5, eu vou direto para o 10, porque o 5 é a metade de 10, tá bom? Então, esses números que têm mais de dois divisores, eles são chamados de números compostos, tá? E os números primos são os números que têm apenas dois divisores, ele mesmo e o número 1, tá bom? Aí vocês vão fazer rapidinho a atividade 1, 2 e 3 do livro. No número 1, vocês vão determinar os divisores, tá? O que é isso? É fazer isso aqui que o livro está fazendo, tá? Que vocês fizeram na atividade da semana passada. Ó, divisores de 36, por exemplo. Vou botar o D, 36, e vou botar aqui dentro todos os divisores. Então, na letra A da número 1, tá pedindo o divisor de 21. Vocês vão escrever lá D, né, de divisores, 21. Aí vão abrir as chaves e vão colocar todos os divisores do número 21, tá bom? Na letra B vai circular, perdão, na número 2, vai circular aí quais são os números primos, né? Como é que a gente descobre se um número é primo? Se ele tiver apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo, tá? E as outras questãozinhas da número 3 é bem simplesinha, mas também vai ter que fazer essas continhas de dividir, tá bom? Por hoje é só isso. Beijinhos e até amanhã.